Olá, amigos e amigas. Hoje a gente tem aqui no nosso estúdio um professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora, um psiquiatra, o Alexander Moreira, que também é coordenador, fundou e dirige o NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, que existe desde 2006 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Alexander, o debate em relação ao aborto, ele vem liderando discussões cada vez mais polêmicas e cada vez mais radicais, sendo que a gente está tratando de um tema absolutamente delicado. Como é que a gente pode qualificar esse debate sem ideias apaixonadas? Eu acho que é importantíssimo a gente tentar trazer o debate para uma área mais racional, menos só a emoção gritando, ou palavras de ordem de um lado ou de outro. É um debate mais racional e baseado também em dados científicos que nós temos disponíveis. Eu acho que isso muitas vezes tem faltado neste debate. Alexander, você defende que tem pontos centrais sobre o aborto que não estão sendo discutidos. E uma das questões é que, de um lado, há mulheres que dizem que o corpo é dela e elas têm autonomia sobre o seu corpo, e do outro, a existência do que pode ser considerado uma outra vida, que é o feto, né? Como é que a gente pode tratar essa questão do ponto de vista ético, científico e biológico? Perfeito. Então, o primeiro ponto que eu acho que é interessante é sobre a própria questão do aborto, como às vezes se coloca o debate. Muitas vezes se coloca sendo as mulheres que defendem, as mulheres como se um todo defendessem o aborto e as pessoas contra as mulheres. Ser contra o aborto seria ser contra as mulheres. Esse é um modo completamente equivocado de se colocar essa situação. Primeiro, só para a gente poder começar, a maioria das mulheres são contra o aborto. E segundo, a própria questão da capacidade de gestação e de maternidade é uma característica intrinsecamente feminina. Esse é o primeiro ponto. Então, algumas pessoas que falam em nome das mulheres, mas que na realidade não representam a opinião da maioria das mulheres. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, naturalmente, nós temos que levar em consideração sempre, no direito ou na ética, os nossos interesses e os interesses que estão à nossa volta. Não é possível que eu olhe só um lado, porque vai dar problema. O direito nosso deve ser regulado também pelo interesse dos outros. E nós temos dois bens a serem preservados, claro. A liberdade da mulher e os direitos daquele ser que está sendo gestado. Essa que é a grande questão. E o primeiro argumento problemático é dizer que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo. É verdade sobre o seu próprio corpo. Mas sob nenhum argumento biológico, real, científico, o feto é parte do corpo da mulher. Desde que acontece a fecundação, o espermatozoide entra no óvulo da mulher, forma-se um ser completamente diferente daquela mulher, que vai ter todo um desenvolvimento. A partir da fecundação, inicia todo um processo de multiplicação e formação de um corpo que vai se desenvolver, que vai sair do útero, que vai continuar crescendo até chegar à vida adulta e depois, correndo tudo bem, até o envelhecimento e a morte. Então, aquele processo de vida começa naquele momento da fecundação e sob nenhum critério aquele feto é parte do corpo da mulher. Por quê? Biologicamente, ele é completamente diferente e, claro, ele depende da mulher para a sua nutrição. Assim como o bebê quando nasce. O bebê quando nasce depende do leite da mãe para poder sobreviver. Mas não quer dizer que ele continua sendo parte do corpo dela. Então esse é o primeiro argumento problemático, a questão do direito da mulher sobre o seu próprio corpo. Alexander, uma outra questão que se discute muito é que a descriminalização do aborto permitiria a redução dos abortos no país e no mundo. Que dados você pode trazer sobre isso para que a gente possa refletir se isso é real ou se há números que são subestimados ou superestimados? Muito bem. Aí também nós temos muitas vezes uma chuva de números, muitas vezes não muito preocupados com a realidade desse número. Quando há campanhas pela liberação do aborto, muitas vezes são estatísticas infladas. O dado mais concreto, por exemplo, que nós temos foi na Cidade do México. Na Cidade do México, havia uma campanha para a liberação do aborto e se dizia que havia mais de 100 mil abortos todo ano, clandestinos. No ano seguinte, após a liberação, o que se demonstrou na realidade, houve em torno de 16 mil abortos. Ou seja, quando você facilita o aborto, quando você consegue ter os dados objetivos, você teve números que foram quase 10 vezes menores do que se propalou. Então esse é o primeiro dado. Então os números de abortos que são realizados, primeiro, de modo geral, são muito inflados. Segundo dado também, sobre a mortalidade.
né, que se diz que há milhares de mulheres morrendo por causa de abortos clandestinos. Isso também não é dado científico. A mortalidade materna, os dados mostram que a mortalidade materna, que é durante a gravidez ou logo após, dois fatores realmente predizem a queda da mortalidade materna: nível de escolaridade da mãe e qualidade do pré-natal. Então, se eu quero realmente me preocupar com a mortalidade da mãe, eu preciso fomentar o melhor pré-natal e educação para as mulheres. E mais, há dados mostrando que a mortalidade materna tem caído muito em todos os países, no Brasil, na América Latina, tudo tem caído muito por causa da melhor educação e cuidado pré-natal, e a mortalidade ligada ao aborto espontâneo ou provocado respondem por apenas 2% do total da mortalidade materna. Então, é uma parcela pequena. Mas, claro, mesmo sendo pouco, é um dado relevante. E será que liberar o aborto reduz a mortalidade materna? Muitos dizem, né? Você é contra o aborto, está com sangue nas suas mãos das mulheres que morrem. Muito bem. Tivemos 2 experimentos naturais, que nós chamamos. Foram países, o Chile, que proibiu o aborto, com uma legislação muito rigorosa contra o aborto, e a região do México lá, que liberou o aborto. E o que os dados mostram ao longo dos anos da mortalidade materna? A mortalidade materna no Chile, por exemplo, vinha caindo. Com a proibição do aborto, ao invés do que se dizia que ia aumentar, continuou caindo no mesmo ritmo. Não houve nenhuma influência da proibição do aborto no aumento da mortalidade materna no Chile. E no México, idem, havia uma queda da mortalidade materna por causa das qualidades, embora o aborto fosse proibido, o aborto foi liberado e a mortalidade materna continuou caindo. Inclusive, dados relevantes, no México, nos estados em que o aborto é mais restrito, há menor mortalidade materna do que nos estados em que o aborto é mais amplamente, tem eleições mais permissivas. Então, primeiro, a mortalidade materna cai por outros fatores. Proibir ou liberar o aborto não impacta a mortalidade materna. Terceiro dado fundamental: a liberação do aborto está associada com um grande aumento do número de abortos. Nos Estados Unidos, quando uma atitude, né, do judiciário da Suprema Corte americana, em que criou um direito inexistente na Constituição americana ao aborto, que não está na Constituição americana, talvez que foi revogado recentemente, duplicou o número de abortos nos anos logo em seguida. Na Espanha, quando o aborto foi liberado, que foi em 1985, em 87 na Espanha, havia 16 mil abortos já liberados. Em 97, 10 anos depois de 16, passou para 49 mil. Em 2008, 115 mil, ou seja, em 20 anos saiu de 16 para 115 mil. Tudo isso que estou dando são dados de revistas científicas internacionais. Então, assim, então, em resumo, o que nós temos é que a liberação do aborto ela não reduz a mortalidade materna, os dados mostram isso, e gera um aumento exponencial do número de abortos. Tem um dado que é relevante nessa discussão. Na Inglaterra, por exemplo, um dos principais defensores do aborto vem se lamentando pelo fato de que o aborto está sendo usado como método contraceptivo. Quando o aborto ele é usado desta forma, qual o papel da educação exatamente na prevenção da gravidez indesejada? Então, esse é o caso do Lord Steele, né, que foi um dos grandes líderes da liberação do aborto da Inglaterra. Ele mesmo reconhece recentemente justamente isso, né, um humor irresponsável das pessoas terem uma vida sexual sem nenhum tipo de controle ou de cuidados, que a pessoa, se der algo de errado, eu aborto e ponto final. Então, por isso que explica que teve o aumento do número de abortos. Ao contrário do que se prega muitas vezes, não, que se eu liberar o aborto vai ter controle de saúde, vai poder se orientar. Se nem na Inglaterra, que tem um sistema público de saúde extraordinário, isso aconteceu, você imagina se no Brasil isso vai acontecer. Então esse é o problema. A grande questão, muitas vezes, da vida sexual vem desde a questão, por exemplo, da iniciação sexual muito precoce, está cada vez mais precoce, a sexualização, né, cada vez mais precoce, um humor irresponsável. Tem que lembrar, toda ação na vida tem consequências, a vida sexual também tem consequências emocionais e até biológicas, como, por exemplo, gerar uma nova vida. Então é preciso que se tenha conhecimento disso, ter uma ação mais responsável em relação à própria sexualidade e, naturalmente, inclusive sobre os métodos contraceptivos. Então, dentro de toda uma discussão que pessoas pró-aborto defendem a liberdade da mulher e as pessoas que são contra o aborto no sentido do cuidado com essa nova vida,
Eu queria que você falasse um pouco do direito à inviolabilidade do feto. Então, isso é muito importante. É um outro modo de disfarçar a discussão. Primeiro é dizer apenas direitos reprodutivos. Hoje em dia, infelizmente, quando se fala de direitos reprodutivos, quase sempre se fala de direito de fazer o aborto. Basicamente é isso que se quer dizer nesse sentido, esse direito irrestrito ao aborto. Não direito reprodutivo, sentido mais amplo, de proteção realmente da mulher, de proteção até quando ela, tanto para evitar uma gravidez desejada, e quando ela engravida, que apoio vai se dar para aquela mulher, às vezes, em situações vulneráveis. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, também um argumento que é uma falácia também, dizer que o aborto é apenas uma questão de saúde pública, que os outros agentes da sociedade, políticos ou religiosos, não deveriam intervir. Isso é falso. Por quê? A ciência diz apenas como as coisas são, nunca como as coisas devem ser. Como as coisas devem... Tem homicídios no mundo. A ciência diz que tem homicídios no mundo e causas do homicídio. Se devemos evitar homicídios ou não, a ética é que diz. A ciência não diz nada se deve ter genocídio, homicídio, ela não diz nada, ela diz os dados. A ética que diz, são os valores humanos que dizem. E nesse sentido especificamente, por exemplo, são os valores humanos que vão dizer, por exemplo, se a vida deve ser preservada ou não. Se deve existir escravidão ou não. Ter escravidão ou não é uma questão científica. Claro que a ciência pode nos dar informações sobre isso, mas foram visões humanas, inclusive, por exemplo, a abolição da escravidão, que começa no século XVIII, 1700 e pouco, começa com movimentos cristãos nos Estados Unidos, os Quakers, que perceberam, por exemplo, na mensagem de Jesus, toda vez que fizer a um desses meus pequeninos, vai estar fazendo a mim. Pensa, o escravo é um desses pequeninos. E começaram a fazer campanhas nos Estados Unidos, depois foi para a Inglaterra, foram movimentos basicamente de pastores, divulgando a visão de que o escravo é um ser humano, um filho de Deus como qualquer outro. E a partir daí começa a haver a ideia da abolição da escravidão. Do mesmo modo, há direitos humanos universais. Não havia essa noção em nenhuma cultura no mundo de que todo ser humano, por ser um ser humano, tem direitos. Em Roma antiga, só o cidadão romano que tinha direito. O que não era cidadão romano era escravo, não tinha direito. As mulheres não tinham quase direito nenhum. A ideia que todo ser humano, por ser um ser humano, tem direito, é uma visão que também surge em grande parte da tradição judaico-cristã. Inclusive em Roma e Grécia Antiga, o infanticídio era uma prática habitual, como na maioria das culturas do mundo. Você tem um filho, você não quer, você coloca no mato, literalmente, para o bicho comer e morrer de fome. Isso acontecia em todas as culturas. Uma vez expor o filho. Você largava o filho para lá e ele morria. Isso era normal. Isso mudou no final, no início dos anos 200, 300, 400, quando começa a disseminar a visão cristã de cuidado da vida. Na Europa isso vai se disseminando a posteriori. Bom, e a ideia é expandir esses direitos para o negro, e no negro, direitos civis americanos, o grande líder do direito civil, Luther King. Qual o argumento do Luther King, que era um pastor batista? Somos todos filhos de Deus, criados iguais e, portanto, temos direitos iguais. Então se expandiu o direito ao recém-nascido, se expandiu o direito à mulher, direito a todos o ser humano, aos negros e também para o feto, né, que está uma vida em gestação. Então o que eu quero dizer é que esse respeito à vida, nas suas várias manifestações, precisa também ser levado em consideração e não é só a ciência que fala sobre isso. Tanto a ciência mostra, como já mostrei, que proibir ou liberar o aborto não impacta a mortalidade materna, que liberar o aborto aumenta a taxa de aborto. Isso a ciência é capaz de dizer. E a ciência diz que quando fecunda o óvulo, inicia um ser diferente biologicamente da mulher. A ciência diz tudo isso. Se eu devo ter respeito ou não para este ser no útero ou até fora do útero, a ciência não diz. O que diz são os valores. E nestes valores, todos os agentes sociais têm que participar. As comunidades, as ONGs, as igrejas, as religiões, todos têm que participar para a sociedade entrar num acordo sobre como agir a esse sentido. Então, diante de toda essa discussão, o que a gente percebe é que o debate precisa ser ampliado, como você acabou de dizer aqui. Como é que a gente pode contribuir defendendo a vida sem ser considerado uma pessoa reacionária, de uma forma cristã? Então, eu acho que, primeiro, justamente essas polarizações que ficam, e esses rótulos. Um rótulo para dizer que você é contra o aborto, necessariamente você é reacionário, de extrema-direita, dogmático, contra as mulheres. Ou então, por exemplo, o discurso, né? São homens brancos ricos querendo impor um valor sobre mulheres pobres e negras, por exemplo. Só que, do grupo brasileiro, o grupo brasileiro que é mais contra o aborto são as mulheres negras e pobres. Então tem que tomar muito cuidado com esses chavões que são utilizados. Então acho que esse é um primeiro ponto.
Segundo ponto, a quem interessa a discussão toda do aborto? Porque se você fizer todas as pesquisas no Brasil sobre os assuntos que mais estão preocupando a população, em nenhuma delas está a questão do aborto. Nenhuma pesquisa mostra que a maioria da população brasileira, ou pelo menos uma boa parcela, está preocupada fundamentalmente com a questão do aborto. Nós temos muitos problemas muito sérios no Brasil e a questão do aborto não é a questão levantada na população como o mais importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu acho que é fundamental, vamos discutir direitos reprodutivos de sentido mais amplo e permitir um debate mais aberto, baseado nos dados e sem aquela questão de proibir o outro de falar ou de, a priori, rotular as pessoas de um jeito ou de outro. Quer dizer, é preciso... Nós construímos na civilização, ao longo de milênios, uma capacidade de tolerância para o outro e de aprendizado contínuo. Desde Grécia Antiga, quando Sócrates foi condenado a beber cicuta, acusado de corromper a juventude, que isso é um dado muito importante. Muitas ideias perversas acontecem sob mantos de bons motivos. Sócrates foi condenado a beber cicuta porque alegaram que ele corrompia a juventude. Então, esse é o problema, né? Então, em relação à nossa situação, nós devemos permitir um debate amplo, verdadeiro. Infelizmente, nós não vemos, quando vem mesa para debate sobre o aborto nas universidades ou em qualquer outro lugar, muitas vezes, todo mundo pensa do mesmo jeito. E muitas vezes de um jeito que, inclusive, é contra o que a maioria da população pensa. Então, é preciso realmente desarmar os ânimos, pensar efetivamente como que a gente pode fazer o maior bem, independente se é de direita, se é de esquerda, se é do grupo X ou do grupo Y. Como podemos fazer o maior bem ao maior número de pessoas? Então, se nós temos as mulheres que precisam ser cuidadas e ajudadas para lidar com a sua situação, nós temos uma nova vida sendo gerada, como nós podemos realmente ajudar essas pessoas, esses seres todos em consideração, sem nos atermos, nos aferrarmos simplesmente a palavras de ordem de um lado ou de outro. Alexander, super obrigado, porque você deu uma contribuição para que a gente possa ampliar o nosso olhar para essa questão. Obrigada. Obrigado, Dani.